Como exatamente o câncer mata uma pessoa? Bom, é uma pergunta complexa porque quando a gente fala de câncer, é diferente, por exemplo, dengue. Todo mundo sabe como funciona a dengue, né? A dengue é um vírus específico, ela entra e faz o que tem que fazer. É padrão, a dengue entra e faz aquele estrago. Agora, quando a gente está falando de câncer, cada câncer é um câncer. Então, um câncer no osso não se comporta da mesma forma que um câncer no pâncreas, que também não se comporta da mesma forma que um câncer na pele. E dentro dos cânceres, por exemplo, dentro de um câncer de pele, você tem alguns tipos ali e cada um tem suas características específicas. Depende de onde está sendo afetado, que tipo de câncer depende da imunidade do paciente, depende de muita coisa. Então, quando a gente está falando de câncer, isso até explica o porquê não temos cura definitiva para o câncer. Fala assim, essa aqui, essa vacina, esse remédio é a cura para o câncer. Não, a gente tem tratamentos, porque cada câncer é um câncer. Legal? Vamos partir daí. Mas eu vou responder a pergunta para vocês. Como um câncer causa morte? E só para deixar claro, na maioria das vezes, o câncer não mata o paciente diretamente. Na verdade, o que acontece é que ele vai diminuindo as funções vitais da região onde ele estiver afetando e a partir daí o paciente vai falecendo, porque ele vai perdendo as funções vitais do corpo, ok? Vou dar um exemplo para simplificar para vocês. Imagine, vamos supor aí um órgão, o fígado. O teu fígado, ele tem funções específicas. Células do fígado, chamado hepatócitos, desempenham uma função específica. Na verdade, algumas funções. Produzem coisas, limpam outras coisas, enfim, tem função no seu corpo. Quando você tem uma lesão ali no seu fígado, ele vai iniciar uma coisa chamada processo reparativo. Ele vai tentar consertar aquela lesão. As células vão se multiplicando para tentar cicatrizar, para tentar fazer tudo ficar certinho, novinho, bonitinho. Só que eu usei a palavra errada com vocês. Eu falei cicatrizar. E não, o termo correto é regenerar. Por quê? Quando você regenera, você volta o tecido tal como ele estava. Então, foi lesionado hepatócitos? Foi. Só que agora vão surgir novos hepatócitos. Então, ali, seu corpo vai voltar ao normal. Ele vai desempenhar as funções normalmente. Agora, tem vezes que a lesão é muito grande e aí não dá para fazer uma regeneração. Ele tem que fazer o quê? Uma cicatrização. Agora sim a palavra certa, cicatrização. Qual que é a diferença? A cicatrização, ela não volta com exatamente as mesmas células. Não, ela volta com um tecido fibroso, um tecido que é só para preencher o espaço ali, mas ele não desempenha a função do tecido original. Então, se você teve uma lesão no fígado, por exemplo, a cirrose hepática lá, alcoolismo, tomando muito, o fígado ele vai cicatrizar, ele não vai regenerar. E quando ele cicatriza, não tem mais a mesma função. Legal? Imagine isso do câncer. O câncer é como se fosse aquele tecido fibroso. Ele não desempenha função no seu corpo. E pior do que o tecido fibroso, ele continua se multiplicando, se proliferando e ainda por cima invadindo novos tecidos, que é o que a gente chama de metástase. Então, são células que não desempenham função no seu corpo, que vão substituindo as células que desempenham o tecido, né? Vai substituindo aquelas células ali e ainda pode ficar invadindo novos tecidos. Isso é o câncer. Então, o câncer no fígado, por exemplo, vai aquela célula cancerígena ali no meio, começa a se proliferar, vai consumindo aquele espaço do fígado que deveria ter hepatócito, vai sendo substituído por células neoplásicas, células cancerígenas, que não desempenham função. E o que vai acontecer com o fígado daquela pessoa? Cada vez mais vai perdendo a função, porque cada vez mais o espaço ali do fígado, o volume dele está sendo substituído por células que não desempenham função. E assim vai indo até que, basicamente, o fígado pare de exercer a função dele no corpo, a pessoa morre, porque a função hepática dela rodou. A função hepática dela acabou, não tem mais. E isso quando não acontece do câncer se espalhar para outros órgãos. Vai para o osso, vai para o rim, vai para o pulmão, e aí ela vai perdendo a função dos ossos, o osso vai ficando frágil, vai perdendo a função do rim, não vai mais filtrar direito, vai perdendo a função do pulmão, não consegue mais ter as trocas gasosas corretamente. Esse é o problema maior do câncer. Uma morte causada por perda da função vital.
mas isso não é 100% dos casos, tá? Matheus, então eu fiquei meio perdido. O que é a metástase? Vamos deixar claro. Metástase é quando aquele câncer, aquela célula cancerígena, ela migra. Então ela estava se proliferando, vamos supor de novo, ali no fígado. Ela estava ali no fígado, se proliferando ali. De repente, uma daquelas células de câncer, ela vai para outro tecido, ela não está mais no fígado, ela vai para outro órgão. Por exemplo, vai para o pulmão. Como que ela vai de um lugar para o outro, Matheus? Pelas vias de disseminação. Basicamente, nós temos 4. A primeira via, hematogênica, ou seja, pelos vasos sanguíneos. A segunda, por contato direto. Às vezes ela pega ali uma parede que estava ali do lado dela ali, ó, e atinge aquela musculatura ali do lado. Então, contato direto. Ela acaba se proliferando para ali. Terceira, pelos vasos linfáticos, pelo sistema linfático, nosso sistema de drenagem. E o quarto, pela via perineural, por nervos, sabe? Para atingir principalmente o sistema nervoso ali, né? Geralmente, câncer que atinge o cérebro vem pela via perineural. Então, tem essas vias de disseminação do tumor. E aí, a célula cancerígena, ela entra em alguma dessas vias, seja por contato direto, hematogênica, linfática, e acaba invadindo um novo tecido. A partir daí, ela coloniza um novo órgão e começa a se proliferar lá também. Então, estava só no fígado, de repente foi para o pulmão, agora o câncer está se alastrando no fígado e no pulmão. De repente, chegou no osso, começa a invadir também o tecido ósseo. Então, isso é metástase, e metástase é exatamente o que a gente usa para diferenciar, na verdade não só isso, mas esse é o principal fator para diferenciar uma neoplasia benigna de uma neoplasia maligna. O que é neoplasia, Matheus? Neoplasia é um estágio pré-câncer, é um estágio que é de proliferação celular. Todo câncer é uma neoplasia, mas nem toda neoplasia é um câncer. Porque algumas neoplasias ficam mais localizadas, dificilmente vão se expandir e principalmente elas não vão invadir novos tecidos. Enquanto que uma neoplasia maligna, um câncer, carcinoma, como o pessoal costuma falar, essa sim, ela vai invadir, ela não vai parar de se proliferar, ela vai se proliferar rapidamente e vai invadir novos órgãos, novos tecidos. Os lugares mais comuns de apresentar metástase são os que eu mencionei mesmo. Fígado, ossos, pulmão, cérebro, são os locais mais comuns que você vai ver. O paciente teve uma metástase hepática, o paciente teve uma metástase cerebral. Por que a metástase é tão grave? Porque aí o corpo ele começa a perder múltiplas funções ao mesmo tempo. Então, em vez dele perder só a função do fígado, de repente ele está perdendo a função do fígado e do pulmão. De repente ele está perdendo a função do fígado, do pulmão e do rim. Então, isso tudo combinando vai fazer o quadro ser muito mais grave. Sem contar que fica mais difícil ainda de tratar. Então, a pessoa está fazendo uma quimioterapia, às vezes até uma radioterapia ali focal num órgão. Já metastizou para outra parte lá longe, aí já tem que fazer quimioterapia mesmo, não dá para ser mais só radioterapia. Enfim, vai ficando mais difícil tratar. Até porque muitas das vezes, como eu falei, ele atingindo um novo tecido, ele começa a se comportar de forma diferente. Então, digamos que você tinha um câncer que era razoavelmente fácil de tratar, que estava ali no fígado. De repente, ele se disseminou lá para o seu pâncreas ou lá para o seu rim, e aquele lá não é tão fácil de tratar. Tá vendo como que é? Porque chegou no novo tecido e se comportou de forma diferente. Então, é sempre muito complicado quando a gente fala de metástase. Uma coisa também que eu vejo o pessoal perguntando: por que o paciente, quando está com câncer, ele emagrece muito rápido? Bom, vamos lá. Esse emagrecimento rápido, né, são os sintomas consumptivos, são os primeiros sintomas que a gente costuma reparar geralmente, tá? Mas ele significa necessariamente que o paciente está num pior prognóstico? Não. Essa perda, né, de peso, ela é esperada. Por quê? Para que o câncer se divida, se prolifere, ele consome muita energia, tá? E consumir muita energia significa fazer lipólise, significa fazer glicogenólise, significa pegar suas reservas energéticas e consumir tudo. Então, é muito comum que o paciente emagreça. Isso aí é esperado porque a célula está se disseminando, ele está se proliferando. Lógico, se o paciente está com câncer e não está emagrecendo, é um sinal bom. Ele está emagrecendo muito rápido? É um prognóstico necessariamente ruim porque ele está emagrecendo? Também não. É porque o câncer ele faz isso daí mesmo. Agora, o que é um prognóstico ruim, que é o que preocuparia o seu médico? O paciente que não está mais conseguindo se alimentar direito. Aí sim é um problema, porque significa que aquele câncer está fazendo um estrago grande já no paciente. Se você já viu um paciente que está passando por um processo de câncer ali e viu que ele está emagrecendo,
mas ele está se alimentando bem, ele está nutrindo o próprio corpo, ele está fazendo com que tenha um auxílio para a resposta dele contra o tumor. Então isso significa que ele vai ter um melhor prognóstico durante o tratamento também, durante a quimioterapia, radioterapia, que sim, são muito prejudiciais para o paciente, porque está acabando com a imunidade dele. Então, trazer a nutrição para o corpo, ao tentar manter a massa muscular durante todo esse processo, ajuda muito na eficácia do tratamento. Conforme o câncer vai se alastrando, vai liberando as citocinas inflamatórias, vai destruindo o corpo daquele paciente, ele vai emagrecer mesmo que ele esteja se alimentando bem. Às vezes acontece, é razoavelmente comum você ver um paciente no estágio mais avançado de câncer que está se alimentando bem, está conseguindo tentar se nutrir, mas o câncer está muito agressivo e ele está emagrecendo muito mesmo com tudo isso. Acontece? Infelizmente acontece. Inclusive, um grande fator responsável pela morte do paciente oncológico é justamente a desnutrição severa, porque ele não está conseguindo se alimentar mais, ou às vezes até tá, mas o câncer está muito agressivo e aí ele vai ficando desnutrido. Mas como eu disse, se ele está conseguindo se alimentar muito bem, é um sinal muito melhor, tá? Se ele não está conseguindo se alimentar, aí a situação é mais grave. Matheus, como que o câncer afeta a nossa imunidade? Dentre vários fatores, como eu já expliquei até em alguns vídeos passados, aí eu falei sobre a proteína PD-1. De modo geral, o seu sistema imune ele tem um freio, né, que é para tipo assim, ó, chega, tá fazendo mais mal do que bem. Tem alguns tumores que aprenderam a modular esse freio, e aí eles mandam o seu sistema imune parar de te atacar. Então essa é uma das formas que ele influencia na tua imunidade. Ele faz o seu corpo parar de atacar ele, entendeu? Mas fora outras coisas, como eu disse, ele mantém um processo inflamatório persistente, a inflamação tá lá no seu corpo, torando, tá arregaçando com você, citocinas inflamatórias para lá e para cá. Isso é prejudicial para o seu corpo. Inflamações persistentes sempre vão estar relacionadas à queda da imunidade. E aí, quando a imunidade cai, quem que aproveita? Quem que faz a festa? Os parasitas, né? Então, bactérias, vírus, eumintos, protozoários, fungos, eles vão se proliferar com muito mais facilidade. Você se torna uma pessoa mais suscetível a inflamações, a infecções, a sepsis. E esse é um grande problema também, então tem que tomar muito cuidado. Pacientes que estão em quimioterapia, em processos oncológicos de modo geral, tem sim que ter um rigor maior com aquele paciente lá para evitar novas infecções, porque ele está sim mais suscetível, porque a imunidade caiu. Simples assim. Tá, mas o que torna o câncer uma doença tão difícil de se combater, tão difícil de se tratar? Bom, já falei um dos principais motivos aí no início do vídeo. Cada câncer é um câncer. Cada tecido que ele atinge, ele acaba se comportando de forma diferente. Mas o que eu não falei é que o câncer ele tá ali, ó, se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. Quanto mais ele se multiplica, mais mutações ele vai acabar sofrendo. E quanto mais mutações ele sofre, mais adaptado, mais difícil de se combater ele vai se tornar. Porque para ele se multiplicar, ele tem que desenvolver mecanismos de fugir do seu sistema imune. E conforme ele vai se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, mais mecanismos de fuga ele vai conseguir adquirir. Eles vão cada vez mais se multiplicando de forma descontrolada, vão produzindo novos vasos sanguíneos para conseguir se disseminar, vão ignorando cada vez mais os sinalizadores de morte celular, vão produzindo novos marcadores, vão produzindo novas proteínas para tentar colonizar novos tecidos. Enfim, eles vão cada vez mais adquirindo formas de escapar do sistema imune e se tornar mais agressivos no processo invasivo. E aí, quanto mais ele vai se proliferando, mais difícil vai ser tratar, porque ele vai adquirindo mais resistência aos nossos tratamentos convencionais, mais fácil vai ser para ele colonizar novos tecidos, para ele fazer uma metástase, enquanto que também vai ficando mais fácil ele fazer um crescimento acelerado, um crescimento mais agressivo. Então, por conta disso, o câncer é uma doença muito difícil de se tratar. Porque muitas das vezes, quando o paciente identifica, né, que está com câncer, o câncer já está alastrado. Isso também explica porque quando o câncer é descoberto no início, melhora em muito o prognóstico dele. Porque quando está no começo, tem menos mutações ali. Está mais fácil de conseguir combater as células cancerígenas. Quando descobre lá para frente, já tem muita mutação acontecendo. Um câncer que é muito interessante trazer para vocês é o câncer de pâncreas. O câncer de pâncreas é um dos cânceres que se alastra mais rapidamente. Às vezes o paciente descobriu o câncer num dia. Tá fácil de tratar. Daqui a 3, 4 meses, já não tem mais como tratar. Eu já não tenho nem cirurgia para resolver aquilo. Para você ver como que é complexo. Se prolifera muito rápido. Então, câncer, quando a gente fala de câncer, entenda-se, uma doença muito complexa. Cada caso é um caso.
E não tenta comparar bem assim, eu descobri que fulano tá com câncer de pâncreas. E todo mundo que eu vi que teve câncer de pâncreas morreu em 3 meses. Então, meu conhecido aí tem mais 3 meses de vida só. Não tenta comparar assim. Porque, como eu falei, cada caso é um caso. Depende, inclusive, do paciente. Tem pessoas que não resistem por muito tempo, tem pessoas que resistem por muito tempo. Tem pessoas que o tratamento é muito eficiente. Tem pessoas que o tratamento não é nada eficiente. Tem pessoa que descobriu o câncer já estava extremamente alastrado, já estava até com metástase. Tem pessoas que descobriram estava no começo. Então não é porque o câncer é no mesmo lugar que o comportamento vai ser o mesmo. Bom, dito tudo isso, eu quero fazer 3 convites para vocês. O primeiro, convido vocês a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. Convido vocês a clicar no gostei e convido vocês a comentar pra gente aí o que vocês acham sobre tudo isso. Conta a sua história, conta a história que se você já passou pelo processo de câncer ou conhece alguém que já passou por esse processo, um familiar, um amigo, um conhecido. Conta os relatos aí pra gente. E também mais uma coisa, quem estiver vendo no celular, vê se não aparece aí pra vocês o botão hypar. Clica nesse botãozinho se estiver aparecendo, porque isso ajuda muito o nosso canal, é de graça para vocês, não custa nada e ajuda muito a gente a trazer novos vídeos para vocês. Um grande abraço a todos e bons estudos!